Beleza, eu queria começar esse vídeo contando uma experiência um pouquinho mais pessoal. Já faz uns anos que eu evito qualquer tipo de conteúdo levemente infantil como se fosse uma praga. Eu não sei porquê, mas sempre que eu me deparo com esse tipo de conteúdo, ou troco pra algum canal sem querer, só me dá uma vontade muito forte de me retirar. Seja só ignorando, saindo da sala ou dando alt tab. Eu não quero elaborar muito nisso, porque o objetivo desse vídeo não é esse, e eu não quero que ele tenha 1 hora, então vamos pular pra tese. Eu odeio coisa de criança. Mas, sinceramente, aos poucos eu venho notando quão estúpido isso soa, porque sou estúpido mesmo. E eu decidi me desafiar a assistir algo mais fora da minha zona de conforto, pra tentar entender de onde vem isso e por que eu sou assim. E nessa mesma época eu tinha visto esse vídeo aqui do quadro em branco sobre Digimon, e eu notei que a franquia parecia ter um meio termo bom entre ter um roteiro coeso e ainda ser meio infantilizada. Então, eu assisti a série inteira pra provar um ponto, e é aí que eu descubro que eu sou um otário, porque eu gostei. Então, essa é a minha review sincera como um adulto da franquia Digimon Adventure e os 2 filmes do Hosoda, que é quase a mesma coisa. Deixando algo bem claro aqui, eu explicitamente escolhi essa franquia porque eu não tinha nenhuma conexão nostálgica com ela. A minha maior conexão com Digimon vem de assistir Cross Wars uma vez na televisão. E se você conhece Cross Wars, você sabe como isso é uma péssima introdução pra franquia. Também queria ressaltar que eu vi a franquia na ordem original, então nada daquele filme esquisito americano por enquanto. Com isso estabelecido, eu comecei pelo OVA, ou Episódio 0, se você for um nerd. Lançado um dia antes da série original, ela não tinha nenhum propósito a não ser de interessar as pessoas a assistir o resto da série. Quase como um piloto. E considerando que é um piloto para uma série feita para vender Tamagotchi, ela não precisava ser tão boa quanto é. A qualidade desse piloto só começa a fazer sentido quando você descobre que ele é uma das estreias diretoriais do Mamoru Hosoda, que tá aí há muito tempo batalhando para ser o eterno vice de melhor diretor de animação japonês. O outro sendo Satoshi Kon. Ela faz um trabalho muito bom em te introduzir e te deixar curioso sobre o que essa série tem a oferecer, mas sem revelar muito. 54 episódios depois, eu confirmo que funciona. Os 2 protagonistas são introduzidos quando, na casa deles, um ovo se materializa no computador deles. O menino se chama Taichi e a menina, que com certeza não vai ser importante pro plot depois, se chama Kari. Do ovo sai essa bolinha preta com olhos que, nesse episódio, só tem o propósito de fazer umas cenas bonitinhas com os outros personagens. Eu gosto como a maior parte do diálogo aqui vem só de um personagem. O bichinho não vai falar até ele evoluir depois, e a Kari só se comunica com esse apito aí. Cria um ambiente muito legal, e mostra que não é necessário ficar entupindo a cena de diálogo expositivo ou de um narrador desnecessário. Né? Versão americana. A partir daqui, o episódio se compromete em não explicar mais nada pra você. Esse bichinho aqui vai evoluir pra brigar com esse outro bicho aí, e meio que é só isso. Mas ele realmente não precisa explicar mais nada pra te manter interessado. A cidade passa uma sensação de imensidão, esses prédios repetitivos que mais parecem um come-block, e o neon que cobre a cidade mostra o quão bem esse curta foi dirigido. A música que tocava no começo do episódio vai crescendo e eles vão adicionando instrumentos a ela. Os monstros aqui se mexem com um peso de verdade e uma sensação de vida muito grande. É uma pena que essa é a última vez que a gente vai ver esses personagens com uma animação decente em muito tempo. De qualquer maneira, esse OVA me vendeu completamente. Toca um teaser da abertura e fecha o episódio. Sinceramente, eu acho que com uma direção de arte decente, uma música boa, o Japão te vende até crack.
Beleza, curta, você me convenceu. Onde é que eu vou assistir o resto disso? Na Globo, aparentemente. Como um forte devoto das legendas, eu juro que faz anos em que eu não assisto nada dublado. Então é um elogio muito grande quando eu falo que a dublagem brasileira é ok. Pelo menos foi como eu vi a série inteira. Eu só acho esquisito como em alguns momentos eles esquecem de editar certos trechos e dá pra escutar as vozes japonesas por cima das outras. Eu sinto que eles fizeram isso pra economizar tempo e dinheiro, já que a maioria das vezes em que isso acontece é tipo num grunhido ou num grito, e eles provavelmente pensaram que ninguém ia notar. Meu maior comentário a fazer sobre essa adaptação vem da abertura. Essa série tem duas versões de abertura. Uma é americana e outra tem uma música chamada Butterfly do Koji Wada, que na minha mente é uma das 5 músicas de abertura que prestam. Eu realmente acho ela uma música ótima, ela tem uma energia alto astral, tem um riff de guitarra muito foda, e a voz do Koji em geral é muito legal. E a outra é a versão americana, que eu acho intolerável, mas bem, podia ser pior. Angélica? Peraí, que é isso, cara? Angélica? Tem gente que odeia tanto essa versão da Angélica que existem rips da série inteira feitos por fãs onde a única mudança é que eles trocam a abertura brasileira ou pela americana ou pela japonesa. E também tiram a Angélica. O primeiro episódio nos introduz aos 7 protagonistas e como eles acham uma coisa misteriosamente parecida com um Tamagotchi que transporta eles para esse mundo diferente, onde eles conhecem mais 7 protagonistas. Dessa vez, os Digimons, que são cada um atribuídos a um personagem. O Taichi é uma espécie de líder do grupo. Se o penteado de protagonista não tivesse vendido isso ainda, ele é aluno da 5ª série da escola do estado da puta que te pariu. Quem tá falando? Sua mãe. E ele é acompanhado pelo Agumon, o bichinho do curta lá. O Matt se encaixa naquele estereótipo de um personagem que é tão legal quanto o protagonista, mas que na maioria das vezes fica como um secundário. E pra piorar, o bichinho que acompanha ele é muito mais legal e carismático. E também tem o irmão mais novo dele, o TK, que com certeza não vai ser importante pro plot depois. O Izzy é meu personagem favorito, principalmente porque ele é um dos poucos nerds de computador que realmente entende do que ele tá falando. Ele fala jargões de programação, fala sobre cifras, e dá pra notar que, mesmo isso vindo da década de 90, tinha algum nerd de computador na sala dos roteiristas que realmente sabia do que tava falando. E o Digimon dele também é muito legal, que inclusive é muito bem dublado pelo Clécio Souto. A Sora é uma outra personagem que é muito legal, mas eu nunca vou entender o porquê de ter esse capacete aqui no design dela. Vamos falar dos designs desses personagens aqui por um momento. É o tipo de coisa que só poderia sair em 99. É a definição de Y2K, só que antes disso ser uma estética bem definida e algo levado a sério. Era só como as pessoas se vestiam. Tipo, leg warmers, cargo shorts, beleza. Mas isso aqui... Vamos lá. Uma regata, só que a regata tem um turtleneck. Isso é uma peça de roupa que existe na vida real? Eu acho que isso deixou de existir a partir de 2004. O Joe começa meio chato, mas o Gomamon, que acompanha ele, é um complemento muito bom ao personagem dele. O traço mais forte da personalidade dele é que ele é um hashtag mad bulando e vive sob essa pressão da família dele. Também tem a Mimi, e eu não gosto da Mimi, o que é uma pena, porque ela tem um dos Digimons mais legais daqui. Um cacto com luva de boxe, como que eu não vou gostar disso? Na maioria dos episódios ela tá mais ali pra atrapalhar o grupo do que pra ajudar, e isso muda pouco com o decorrer da série. E com isso eu posso transicionar para o que eu acho que é um dos pontos fortes da série. Mesmo se encaixando em estereótipos tradicionais de personagens caricatos, cada protagonista tem bastante substância na sua personalidade.
Eles parecem pessoas de verdade, têm traços positivos e ruins, dificuldades e problemas pessoais e as suas maneiras de lidar com isso. Uma coisa que você vai notar lá pelo 5º episódio é que a animação aqui é ruim. Não ruim, péssima. E ninguém continua assistindo pelas lutas climáticas, porque elas não são nada climáticas. Eles reusam muitas animações, gastam muito tempo nas mesmas transformações, então o desenvolvimento dos personagens é o que te mantém voltando. Todos eles, por exemplo, têm um problema familiar. Um tem o pai alcoólatra, outro é pai ausente, outro tem a família divorciada, outro é adotado. E ver essas pessoas crescerem na história é o que tornou ela assistível pra mim. A maneira com que os Digimons evoluem na série serve como uma maneira de visualizar isso como um monstro fodão. Muitas vezes o próximo estágio de uma evolução é desbloqueado quando, sei lá, o personagem supera uma dificuldade do seu caráter. É uma maneira bem sutil de esconder uma mensagem de crescimento pessoal em algo que é literalmente feito para a criança. Falando nisso, como são as evoluções? Esse riff de guitarra dessa música tá na minha cabeça e não sai. Eu amo Braveheart, eu acho essa música incrível. Eu imagino que quando eles contrataram o Ayumi Miyazaki pra compor essa música, eles devem ter pensado: é um negócio pra vender brinquedo, não precisa se esforçar muito. E mesmo assim, criar uma música que realmente é muito boa. Eu sei que eu sempre acabo dando um jeito de falar sobre música em vídeos que não tem nada a ver sobre isso, mas eu preciso falar sobre as inserts de Digimon Adventure. Mesmo a dublagem brasileira trocando as músicas da abertura, todas as outras são intactas aqui, o que é um milagre quando você nota o tipo de coisa que os americanos receberam. Eu não queria nem gravar esse trecho porque eu ia acabar jogando pela janela qualquer semblante de seriedade que esse vídeo tem até agora. Mas escuta isso aqui. Eu juro que eu não tô querendo soar infantil aqui, mas o cara me usa um Amen Break nessa música, cara. O cara usa um Amen Break aqui, como que eu não vou conseguir? Ainda tem esse outro trecho aqui no final que, sei lá, convidaram a porra de um maluco pro estúdio e ele roubou a guitarra. A história em si segue uns 4 arcos que são muito bem estruturados e parecidos um com o outro. A maioria começa apresentando um vilão que parece ser o mais forte de todos, até eles descobrirem um novo estágio de evolução e partirem pro próximo. Um dos meus problemas com essa série é justamente que os vilões são sem graça demais. Porque eles são do mal? Porque sim. Se você quiser descobrir o motivo, vai jogar um jogo de WonderSwan. E eu não vou fazer isso. Essa formulinha até que funciona porque a maioria das evoluções são ligadas ao desenvolvimento e o crescimento dos personagens na série. No primeiro arco, por exemplo, você vê que todos eles são separados e têm que se virar sozinhos. E é aí que você descobre que essas crianças fictícias são umas arrombadas às vezes. O Tai e o Matt, por exemplo, saem na porrada e no mesmo episódio dão material pro maior headcanon da série. E o TK, por exemplo, tem um Digimon Michuruca que não consegue evoluir no começo da série. E no final desse arco... de longe, meu episódio favorito aqui é o 21. Ele é o primeiro dirigido pelo Hosoda desde o OVA e isso é bem aparente. Nele, o Tai é transportado de volta para o mundo dos humanos junto com o Digimon dele. Só que tem algo de errado aqui. Todo mundo trata ele de um jeito meio diferente, as cores ficam mais secas no episódio. A Kari mesmo tem esse tom apático e não... Você ainda não é importante pro plot, dá mais uns 10 episódios que eu posso falar de você. Mas por algum motivo ela entende tudo o que tá acontecendo no mundo digital, mesmo sem ter ido pra lá. Eu imagino que por influência do Hosoda mesmo, esse episódio tem essa paleta de cores diferente,
uma trilha sonora mais sutil e aquele barulho chato de cigarra que todo anime tem que colocar em algum momento. O Tai tá aqui por acidente e os outros ainda estão presos no mundo digital. E por conta disso, os problemas daquele mundo estão indo pra Terra. Mas só ele e a Kari conseguem enxergar isso. Então, ele se força a voltar pro Digimundo numa cena que funciona, é efetiva, é emocionante, eu admito, é uma boa cena. O episódio 21 também marca o começo do arco do Myotismon, onde os dois mundos se colidem e o vilão do arco estabelece uma base no centro de Tóquio. Outra coisa legal de Adventure, e especialmente desse arco, é como os cenários onde eles estão são muito semelhantes às suas versões reais. Esses prédios existem mesmo, esses parques existem mesmo, e lugares como Hikarigaoka ou Odaiba abraçaram muito essa referência e colocaram até essa plaquinha aqui para turista chato. Porque muitos desses backgrounds são referenciados diretamente de fotos desses lugares. Imagina o quão legal é isso para quem vive nesses lugares. Tá bom, agora eu posso falar de você. Não pare mais porque morreu. Esse arco mostra porque essas pessoas em específico foram as Digi escolhidas, que é como o desenho chama elas. Acontece que só elas presenciaram os acontecimentos do OVA, lá do episódio 0. E realmente, se você voltar lá, você vai notar que esses figurantes que aparecem na cena iriam se tornar os personagens protagonistas. A Kari também presenciou esses eventos, mas ela não foi para outro mundo por circunstância. E o Digimon dela é esse gato aqui, que obviamente evolui para uma loira. Se você reclama da evolução do Caterpie e do Venonat, cara, você vai odiar essa franquia. Toda a progressão desse arco aqui é muito boa, quando eles se separam para tentar achar o Digivice da Kari, os personagens tendo que se forçar a resolver os seus conflitos familiares. Tudo culmina num final que é bom, eu admito, é bom. Eu não vou falar sobre o último arco aqui, se você gostou do que eu falei até agora, vai assistir por conta própria. Não só porque eu acho esse arco muito melhor do que o último, mas também porque eu quero falar sobre o filme. Puta merda, o filme é bom. Marcando a última participação do Hosoda nessa série, ele criou o roteiro de Summer Wars antes de fazer Summer Wars. Situado algum tempo depois do final da série original, dessa vez os Digi escolhidos têm que se comunicar pela internet para destruir um novo monstro que se alimenta dos dados de outros computadores. E o mais importante de todos, o filme tem um orçamento. Depois de uns 50 e poucos episódios de animação no máximo medíocre, esse filme tem uma combinação de animação e direção de arte impecável. Esse estilo mais cru, sem sombras, com cores vibrantes e que dão mais prioridade à expressividade dos personagens, é algo que pessoalmente eu gosto muito. E quando os personagens entram na internet, isso fica ainda melhor. O contorno vermelho, esse fundo branco com os adornos coloridos, são tipo um protótipo para o cenário que se tornaria de Summer Wars. E ainda por cima, o uso de interfaces antigas como o do Windows 98 tornam esse filme muito esteticamente único. E, sinceramente, com todo esse saudosismo das estéticas Y2K que vem brotando no último ano, eu achei bem surpreendente como esse filme não voltou à tona e como essa série não é mais tão falada. Tem quem fale sobre como os monstros digitais são uma metáfora para como essa geração de crianças que já nasceu envolvida nesse meio e como essa tecnologia pode propor um escapismo para os problemas da vida real, que é exatamente o que acontece com os personagens aqui. Sinceramente, para algo que saiu em 99, a previsão deles foi quase perfeita. Eu espero que a minha narração tenha ficado decente também, porque depois de quase meia hora falando, eventualmente você vai ficar cansado. Esse vídeo foi bem difícil para eu fazer justamente por conta daquele bloqueio mental que eu mencionei antes, mas eu acho que eu consegui fazer um trabalho bom. Eu acho muito interessante quando diretores que estão acostumados com um conteúdo mais maduro tentam fazer algo para um público mais novo, porque o resultado sempre vai acabar sendo interessante. E Digimon é muito culpado disso. Tipo quando eles chamaram o escritor de Serial Experiments Lain para dirigir o roteiro de uma temporada. Uma hora eu falo sobre Tamers aí.
Eu espero que esse vídeo não tenha saído muito como como eu posso dizer, uma sinopse, um resumo da série, porque esse não é meu objetivo. Meu objetivo aqui é dar a minha própria opinião. E eu não gosto desse tipo de conteúdo de resumo. Sinceramente, se você quer conhecer a franquia ou a história de alguma coisa, você devia ir lá e consumir por conta própria. Não ver um resumo. Nesse vídeo eu queria deixar transparecer a minha opinião e eu espero que eu tenha conseguido fazer isso. Foi um formato de vídeo diferente, um roteiro mais conciso, que fazia tempo que eu não fazia. E é isso aí. Se você quiser ir pro mundo digital comigo, eu tenho um Blue Sky, um blog e um site. Talvez eu tenha até trocado de domínio até esse vídeo sair. É isso aí. Obrigado. Fui.